hoje é o Dia Nacional da Língua Portuguesa. A data é uma homenagem a Rui Barbosa, um dos maiores defensores e estudiosos do nosso idioma, que nasceu em 5 de novembro. E aí o JC preparou um conteúdo que a gente vai conferir nos 3 blocos do jornal, sobre os principais erros que cometemos, na nossa língua. A primeira participação do professor Jebson Galdino, a gente confere agora. Primeiro, seria em relação ao verbo fazer, quando ele indica tempo transcorrido, muitas pessoas não sabem, mas ele não flexiona, ele fica no singular, então ele não pluraliza, certo? Então, vamos pegar aqui um exemplo, quando as pessoas dizem assim, faz anos que não a vejo. Então, dessa forma, é a forma coerente, e não fazem muitos anos que a vejam. Tá? Por quê? Porque ele está aí como um verbo que indica tempo transcorrido e ele traz essa impessoalidade, ficando ali concordando com a terceira pessoa do singular. Outra dica também interessante, que muitas vezes acontece alguns equívocos, seria essa ideia de mal com U e mal com L, muitas vezes serem trocados, serem, de certa forma, confundidos pelas pessoas. E aí um exemplo bacana para você não fazer esse equívoco seria prestar atenção no seguinte: quando você for usar mal com L, você substitua ele por bem, dentro de uma frase sendo aplicado, e aí você consegue entender que ali você vai usar esse mal com L, ok? E o contrário, se você quiser usar mal com U, você substitua por bom e, consequentemente, você vai ter ali o uso coerente, certo? Da escrita. Então, por exemplo, a gente pode pensar assim, Simon fala bem. Então, esse bem eu posso substituir por mal. Que mal? Mal com L. Se eu também quisesse dizer, a forma como ele se expressa. Simon fala mal. Então, esse mal aí seria com L substituindo por bem. E aí a gente quebra esse equívoco, no que diz respeito ao uso de mal com L e mal com U. Dicas de português, nesse dia, dedicado ao nosso idioma, a gente aproveita também para aprender mais sobre ele. Confere aí. Outra dica também importante para nós prestarmos atenção seria o uso do verbo haver enquanto um verbo que ele é impessoal. E aí no seguinte sentido, quando ele indicar a existência, tá certo? Ele vai ficar sempre no singular e ele vai trazer essa impessoalidade. Então, em vez de você dizer, por exemplo, que houveram problemas a serem discutidos, você diz, houve problemas. E aí você mantém a lógica desse raciocínio e essa questão da impessoalidade do verbo haver nesse sentido. Muitas pessoas gostam de substituir o verbo ter, que indica posse, pelo verbo haver. Um exemplo, muitas pessoas podem dizer algo do tipo, deixa eu pensar aqui num exemplo, havia muitas pessoas naquela festa. O que é que as pessoas fazem? As pessoas substituem pelo ter e diz, tinham muitas pessoas naquela festa. E aí isso não pode acontecer. Nesse caso, a gente tem que usar o verbo haver, porque o verbo ter ele vai indicar posse. E aí muitas pessoas, às vezes, fazem essa confusão. E ao longo do JC, você está conferindo aí, dicas de português. A gente aproveita o 5 de novembro, que homenageia a nossa língua, para apresentar mais sobre ela. Confere mais dicas. Sobre o uso do pronome mim, então a gente tem que entender que o mim ele não pode ser usado como sujeito. Muitas vezes as pessoas fazem essa troca. Então você não pode dizer para mim fazer, o certo é para eu fazer, tá certo? Fica essa dica interessante. Outra coisa também, o uso dos porquês. Muitas pessoas às vezes não sabem, que tipo de porquê eu vou usar em que situação. Então vamos aqui de forma rápida tentar elucidar isso. Então o porquê junto, sem acento, nós usamos para trazer justificativas, explicações dentro de orações, tá certo? O porquê junto com acento, nós usamos para indicar o motivo ou a razão de alguma coisa, certo? O porquê separado, quando é que nós usamos? Geralmente início de orações, quando nós queremos fazer algum tipo de questionamento. Pergunta, tá certo? Direta. E o porquê separado com acento, circunflexo lá, a gente utiliza geralmente no final de frases também de caráter interrogativo.